toda a sua cabeça para fazer essa oração ao Senhor, né? Dando graças a Ele por mais uma semana, por mais um dia, que Ele tem cuidado de nós e nos abençoado e nos livrado de todo o mal. Amém? Amém. Oremos. Pai Santo e querido Deus, graças te damos, ó meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por quem Tu és, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, por mais uma semana, por tantos livramentos, ó Pai, que muitas vezes não vemos, mas o Senhor sabe de todos. Agradecemos também por mais um dia na Tua presença, ó Pai. E aqui estamos, ó Deus, mais um dia para Te cultuar, Te agradecer, ouvir a Tua santa palavra e aprender mais de Ti. Que o Senhor se faça presente conosco, escute nossas orações, nosso louvor que é todo para a Tua honra e glória, Deus. Abre nosso coração e entendimento para a Tua santa palavra. Desde já eu oro e Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa estar abrindo a palavra do Senhor nos Salmos 19. Salmos 19. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Vamos orar pela palavra? Pai Santo e querido Deus, te agradecemos, ó Deus, pela essa palavra lida, pela tua bondade, ó Deus, pelos teus feitos que são grandiosos, ó Senhor. Tudo, ó Pai, é obra tua, tudo é feito por ti, ó Senhor, tudo é permissão tua, Senhor. Então te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para o momento de louvor. E lá no Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aí na sua cadeira tem um livrinho de salmos e hinos, que você possa estar abrindo no Salmos 302. Salmos e hinos 302. Deixa o sol em ti nascer. Amém? Amém. Medo tens que o inimigo vai vencer. Pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer.
as auxiliadoras. Glória a Deus.
Sou da igreja Papai Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo do teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, dando a promessa em oração. E meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Agora nós vamos para o momento de ofertório. E a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? No final eu convido a irmã Patrícia para estar orando pelos dízimos e ofertas. Eu convido o irmão Raul para estar recolhendo os dízimos e ofertas.
Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor Deus, na tua casa. Estamos gratos, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor Deus. Sabemos que se estamos aqui hoje, Senhor Deus, é porque o Senhor não desistiu de nós. Amém. Em nome do teu Filho Jesus, eu já oro nesse momento, te agradecendo pelos dizimistas e ofertantes da tua casa. Dízimos e ofertas, Senhor Deus, que sirvam, Senhor Deus, para o mantimento da tua casa. Eu sei que o Senhor não precisa, Senhor Deus, mas a tua casa precisa para estar de portas abertas. Abençoa cada um que contribuiu e abençoa também aqueles que não puderam, Senhor Deus. Abre as portas do céu, faz chover bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para o momento da pregação, né? E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Eu vou estar orando pela pregação desta noite, e em seguida a oportunidade vai estar com o presbítero Eric. Oremos. Pai Santo, querido Deus, mais uma vez em oração, meu Pai, para o Pai te pedir neste momento que o Senhor possa estar abrindo, ó Jesus, nossos corações, nosso entendimento, ó Deus, para a tua santa palavra, que a gente possa, meu Deus, ouvir e também praticar a tua palavra, que a gente venha, meu Deus, saber discernir, ó Pai, o que o Senhor quer nos mostrar nesta noite, que o Senhor também possa estar abençoando, ó Deus, a vida do presbítero Eric, abençoando ele, livrando ele de todo mal, que nesta noite o Senhor também possa falar por ele, ó Jesus, possa estar, meu Deus, usando ele para falar conosco nessa noite e para trazer a tua palavra que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Então usa ele, ó Jesus, abençoa a pregação, que a gente venha sair daqui nesta noite, ó Pai, cheio do teu Espírito Santo, ó Deus, cheios de ti, ó Pai, da tua palavra e do teu aprendizado. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Amém. Eu convido você a abrir no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, primeiro evangelho aí do Novo Testamento. Mateus, capítulo 22. Vamos ler do 1 ao 14. Eu quero também saudar, né, a todos e também os nossos visitantes nesta noite. A família da irmã Valdênia, que está conosco nesta noite, nos visitando, né, e a família também do irmão Jorge. A família da irmã Valdênia, levanta a mão aí para o pessoal conhecer vocês. Pronto. E também a família do irmão Jorge, levanta a mão aí para... Pronto. Então sejam bem-vindos no nome de Jesus. E quero saudar a todos que também estão nos acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe também sua vida. Agora há pouco eu via a mãe do irmão Real Dilson acompanhando ele, louvando ao Senhor, né? Espero que ela acompanhe aí também a pregação em nome de Jesus. E que um dia nos visite também, você que está nos acompanhando pelo Facebook. Então, Mateus capítulo 22, vamos ler do 1 ao 14. Amém, irmãos? Amém. Leamos assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, mesmo sentado, com reverência. Acompanhe a palavra do Senhor. Depois de lermos, permaneça com a Bíblia aberta. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto.
vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pai, queremos mais uma vez orar ao Senhor por esta palavra lida, que é viva, que é eficaz, que já oramos através da tua serva Natália. Pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja me usando com ousadia na ação e no poder do teu Santo Espírito. Convence, nos alcança segundo a tua vontade. E assim já te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, domingo passado damos início a um motivo pelo qual Jesus conta essa terceira parábola. Mateus capítulo 21, volta um pouquinho. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23, a autoridade de Jesus é questionada. Jesus é questionado com que poder ele estava fazendo aquelas coisas, com que poder ele havia expulsado os cambistas, né? E havia derribado a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas na purificação do templo. Com que poder o Senhor fazia isso? Com que poder o Senhor recebia os cegos e os coxos e curava a todos? Com que poder estava Jesus pregando agora na sinagoga, no templo, após a purificação do templo? Então, eles questionam Jesus com que poder Jesus estava fazendo essas coisas. Por que todos gritavam na entrada triunfal de Jesus: Hosana, Hosana, nas maiores alturas? E por que Jesus ficou calado, não interrompeu? Por que as crianças de peito, as crianças de colo louvavam ao Senhor e Jesus estava deixando tudo aquilo? Por que autoridade Jesus fazia tudo aquilo? Então a autoridade de Jesus foi questionada. E Jesus, ele lança uma proposta. Jesus diz, olha, no versículo 24, e Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus fala para os principais sacerdotes e anciãos, sacerdotes e fariseus. Jesus diz, olha, eu vou responder vocês, mas se vocês também responderem a minha pergunta. E Jesus faz uma contra-pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí eles ficaram ali discorrendo, diz o texto, e discorriam entre si, entre os sacerdotes e anciões. E agora, qual é a resposta que vamos dar? Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditaste nele? Porque eles não haviam acreditado na pregação de João Batista. Eles não haviam acreditado, eles queriam até ser batizados por João Batista, sem produzir frutos dignos de arrependimento. Por isso que João Batista de raça de víboras. E aí, eles dizem, olha, se a gente disser que é do alto, se a gente disser que é do céu, Jesus vai dizer, por que vocês não acreditaram na mensagem de João Batista? Por que vocês não se arrependeram? Por que vocês não confessaram os seus pecados? Por que vocês não creram em mim como Senhor e Salvador de suas vidas? E ele continua, e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Se dissermos que é dos homens, então podemos até ser apedrejados, porque muitos estavam indo, estavam se convertendo, estavam sendo batizados com o evangelho de João, com a pregação de João Batista. Então, se dissermos que é dos homens,
aí vamos temer o povo, porque a multidão considera João como profeta. E aí eles respondem de uma forma muito desonesta, eles respondem: não sabemos. Eu até comentei que talvez se eles dissessem não queremos responder, talvez eles tinham sido mais honestos, mas eles foram covardes, eles foram desonestos e disseram: não sabemos. E aí, como não sabe, né, Jesus havia dito que responderia se eles respondessem. Então vem o versículo 27, então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então vocês não responderam, então eu também não digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus conta as 3 parábolas. As 2 já vimos na pregação passada, a parábola dos 2 filhos, onde a gente vê um filho que o pai convida para ele ir para a vinha, e ele diz: sim, Senhor. Ele diz que vai, né? É como o pessoal do templo. O templo era muito pomposo, o templo era enorme, estava cheio de sacrifício, cheio de momentos religiosos, e aos olhos humanos, aos olhos de muitos, era uma coisa muito religiosa, muito sabia, né? Mas Jesus depois vai mostrar que o coração deles estava vazio, que eles eram hipócritas, que eles tinham apenas folhagem e não frutos. Então, aqui chega um homem para o filho, nessa primeira parábola, e diz: vá para a vinha. E o filho diz: sim, Senhor. Mas o texto diz que esse filho depois não foi, né? Então não adiantou de nada o sim, Senhor, porque ele depois não foi. Não adianta dizer sim, Senhor, e continuar nas minhas iniquidades. Dirigindo-se ao segundo filho, lhe disse a mesma coisa: vai lá para a minha vinha. E aí o filho disse: não quero. É como um de nós, que muitas vezes ouvimos o Evangelho e dizemos: não quero. Só que esse aqui, felizmente, o texto diz que depois ele se arrependeu, por algum motivo se arrependeu e foi. E aí Jesus pergunta aos sacerdotes e os anciãos que estavam interrogando sua autoridade. Eles perguntam: quem foi que fez a vontade? Né? Jesus estava buscando resposta dos sacerdotes e dos anciãos, já que eles não responderam, e Jesus agora deixa eles sem saída. E eles dizem o segundo, não tinha como responder outra coisa. Eles dizem o segundo. E aí Jesus diz, Mateus capítulo 21, versículo 31, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha, Jesus está aqui dizendo: olha, vocês que disseram sim, Senhor, vocês sacerdotes, vocês religiosos, vocês que são falsos cristãos, vocês que têm uma aparência externa, apenas externa, de que são cristãos e não interna, vocês que arrumaram todo o templo, que deixaram todo o templo muito belo, muito maravilhoso, grande, enorme, cheio de sacrifícios, vocês que para alguns pareciam tão religiosos, tão santos, né, tão conhecedores da lei, Jesus está dizendo: olha, vocês que disseram sim, Senhor, mas não fizeram o que disseram, vocês que dizem apenas eu faço e não fazem, Jesus disse: olha, as prostitutas e os publicanos, eles que de início disseram não, mas depois se arrependeram, eles estão caminhando para o céu, eles estão indo para o céu, eles estão na frente de vocês que são sacerdotes e fariseus, que são tão conhecedores da lei. E ele diz, versículo 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça. João veio no caminho da justiça, João veio apresentando a justiça, e a justiça era quem? Cristo, que vamos ver nessa noite, que devemos nos revestir dessa justiça que é Cristo, e não da nossa justiça. Os sacerdotes e fariseus estavam cheios da justiça própria. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo tantas vezes por semana. E ele diz, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes ou prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, vocês mesmo vendo que os publicanos e as prostitutas estavam se arrependendo,
vocês ainda continuaram sem crer na mensagem de João Batista. E aí vem a segunda parábola, a parábola dos lavradores maus. Jesus continua com a mesma ideia, e não vai ser diferente na parábola de hoje, não vai ser diferente na terceira parábola. Jesus entra na segunda parábola, atentar em outra parábola, e aí Jesus vai dizer que havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores, depois se ausentou do país. O que eu acho lindo, irmãos, e vamos ver na passagem de hoje, é que esse versículo 33 nos mostra que o Senhor que plantou essa vinha, Ele também cuidou dela, Ele também ornamentou, Ele deixou a festa pronta, como vamos ver hoje. Tudo está pronto, meus irmãos, tudo está pronto. Então edificou-lhe uma torre, arrendou aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores. Ele envia os seus servos aos lavradores porque é normal que ele queira prestar contas. É normal que ele queira verificar em mim e você se há frutos ou se há apenas folhas. Então, ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. A gente vê o que está acontecendo também na primeira parábola. Na primeira parábola, Jesus diz que eles não ouviram o Evangelho, eles não aceitaram o Evangelho, não ouviram a pregação de João Batista. É o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo mais uma vez que enviou servos. Mas quando enviou servos, o que é que o povo fez? Diz aqui o texto: e os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outra apedrejaram. Mais uma vez, o povo não escuta o Evangelho. Em vez de ouvir o Evangelho, estão matando quem está anunciando. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outra apedrejaram. 36. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. O versículo 36 não mostra o quanto esse amor, e o quanto o Senhor nos ama. Como disse nesta noite aqui a irmã Patrícia na oração, se estamos aqui é porque Ele não desistiu de nós. Se você está aqui nesta noite é porque você está tendo mais um privilégio de ouvir esse Evangelho. Você está tendo mais um privilégio de abraçar esse Evangelho. Mas como eu disse na pregação passada, quando negligenciamos esse Evangelho, ou dizemos não a esse Evangelho, estamos assinando nossa própria condenação. E Deus não vai ser culpado da nossa condenação. Enviou ainda outros servos em maior número. O Senhor nos mostra o quanto nos ama e quanto a pregação do Evangelho é insistente. Ele vai de novo, Ele manda de novo, e mais pessoas. Manda 12, depois manda 70 e assim vai. Ele manda mais pessoas. E diz o 37, e por último, enviou, sim, o 36 diz, e trataram-nos da mesma sorte, ou seja, fizeram a mesma coisa, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outra apedrejaram. Versículo 37, por último enviou o seu próprio filho. Envia o seu próprio filho, aqui a gente olha para Jesus. E ele envia o seu próprio filho, dizendo, meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. Que ideia absurda, achar que ia matar o filho do dono da vinha e ainda achar que ia ser dono da sua herança. Absurdo. Mas é esse o pensamento. E continua, versículo 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderamos-nos da sua herança. E agarrando, olha o que é que fizeram com ele, agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, aí Jesus faz agora a aplicação, Jesus agora pergunta aos sacerdotes e anciãos, que não quiseram responder lá em cima, honestamente. Jesus diz, olha, quando vier o dono da vinha, o que é que ele vai fazer com estes?
quando o dono da vinha vinha, o que é que vai fazer com esses que mataram os servos que ele enviou, que mataram o seu próprio filho? E ele mesmo, os sacerdotes e os anciãos, eles mesmos dão a resposta. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Eles mesmos estão dando uma sentença a esse que está contando a parábola, que está trazendo a imagem daqueles que rejeitaram. E depois eles vão perceber que essa sentença que eles disseram que era justo que o dono da vinha fizesse, é com eles mesmos. É com eles mesmos, os sacerdotes e os anciãos. Ele diz, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedras que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado de vocês que rejeitaram. Eu vim para vocês, eu vim para o meu povo, mas o meu povo não me recebeu. Então será tirado. E ele diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles, dos sacerdotes e dos anciões, deles próprios, que Jesus estava falando. E mesmo assim, em vez de se arrepender, quando eles viram que a sentença era com eles próprios, em vez de se arrepender, o texto diz que eles ainda continuavam buscando, tramando como prender e matar Jesus. E não é diferente na terceira parábola que lemos hoje, a parábola das bodas. A parábola de hoje, meus irmãos, ela tem uma significação também muito ampla. Em sua aplicação primária, inquestionavelmente, ela aponta para os judeus, ela aponta para o povo escolhido de Deus, o povo que aguardava o Messias. Mas não podemos limitá-la somente ao povo judeu, pois esta parábola contém lições também, meus irmãos, preciosas, profundas, que faz examinar e penetrar também no nosso coração. Para todos que escutam o Evangelho, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Essa parábola é um quadro espiritual que ainda hoje fala conosco. Se é que temos ouvido para ouvir. Diz um autor, um comentarista bíblico, ele diz que as parábolas são como pedras preciosas de múltiplas facetas, cortadas de modo a lançar o seu brilho em mais de uma direção. É para mim, é para você, e que seja profunda nessa noite. Amém? E com a ajuda de John Charles Healy, quero tirar algumas lições dessa parábola de hoje. Primeira coisa que aprendemos na parábola de hoje, e muitas coisas serão parecidas com o que já ouvimos nas duas parábolas antes, porque Jesus continua com a mesma intenção de falar aos sacerdotes e aos fariseus que haviam rejeitado a sua palavra. Mas também, como já disse, essa parábola ela é muito ampla, ela também fala comigo e com você. Ela fala com você também que ouviu o Evangelho e aceitou o Evangelho. Então preste bastante atenção. Primeira lição. Em primeiro lugar, essa parábola nos mostra, meus irmãos, observamos que a salvação anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento. A salvação que o Evangelho anuncia é comparado a uma festa de casamento. Versículo 2. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, Mateus 22, versículo 2. Ele diz, versículo 1 diz de novo, porque Jesus continua. Então Jesus vai falar por parábolas, dizendo-lhes, versículo 2: o reino dos céus é semelhante, é comparado a um rei que celebrou as bodas de seu
Filho. Então essa é a primeira lição que já vemos no versículo 2, que a salvação que é anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento. O Senhor Jesus nos fala de um rei que celebrou as bodas de seu filho. E existe no Evangelho, meus amados, uma provisão completa para todas as necessidades da alma humana. Jesus diz que aquele que beber da sua água, ele diz, nunca mais terá sede. Existe neste Evangelho, meus amados irmãos, uma provisão completa para todas as necessidades da alma humana. Por isso, meus irmãos, que quando a gente vê pessoas buscando felicidade nisso e naquilo e não encontra, e quando ainda não tem encontrado no Evangelho, podemos ainda dizer a essa pessoa, lhe falta uma coisa, ainda que seja o mais rico da cidade, ainda que seja o mais rico do mundo, se não conheceu o Evangelho, se não entregou a vida a Jesus, ainda podemos dizer, lhe falta uma coisa. Porque o Evangelho é assim, Jesus é assim, e tem, meus amados, provisão completa para toda necessidade da alma humana. Há, meus amados, no Evangelho um suprimento, há, meus amados, um alimento de tudo quanto se requer para avaliar fome e sede espiritual. Qualquer fome, que seja fome espiritual, sede espiritual, há provisão completa para toda necessidade da alma humana. Há, meus irmãos, aqui no Evangelho, há perdão. Há, meus irmãos, paz com Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é nosso reconciliador. Há paz com Deus, há uma viva esperança neste mundo. Ainda que vivemos num mundo caído, há uma viva esperança neste mundo. Há, meus irmãos, no Evangelho, glória no mundo vindouro. E essas bênçãos são bênçãos, meus amados, retratadas, refletidas diante dos nossos olhos em rica abundância. Porque Jesus disse que o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Trata-se, meus irmãos, de um banquete, como diz Isaías, capítulo 25, um banquete de coisas gordurosas. O reino dos céus é comparado, meus irmãos, a bodas, a uma festa de casamento. Toda esta provisão, meus irmãos, é devida ao amor que é manifestado pelo Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz lá em Efésios 2 que foi por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia, que Ele nos deu vida. Não foi por causa de obras. Ele diz que não é de obras para que ninguém se glorie. Não há mérito nenhum no ser humano. A Bíblia diz que as nossas obras é como trapo de imundícia comparado às obras de Deus. Foi pelo amor, foi porque Ele nos amou primeiro. E toda essa provisão é devida a esse amor que é manifestado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deseja nos unir a si mesmo. Ele deseja, meus amados, restaurar nossa família. Sermos uma família de Deus como filhos queridos. Ele deseja nos vestir com a sua própria justiça. Ele deseja nos dar uma posição em seu reinado e nos apresentar inculpáveis perante o trono de seu Pai no último dia. Amém, irmãos? O Evangelho, de modo final, é uma oferta de pão para o faminto. Hernandes Lopes, ele fala de uma frase que a casa de Deus é a casa do pão. E por isso, muitas igrejas evangélicas hoje que não pregam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aí Hernandes Lopes diz, há falta de pão na casa do pão. Porque o Evangelho, meus irmãos, em final é isso.
é uma oferta de pão para o faminto, de alegria para o triste, de um lar para o desprezado. É uma oferta de um amigo para o perdido. O Evangelho, meus amados, é boas novas. E Deus oferece identificar-se com o homem pecador, mediante seu Filho querido. Precisamos, irmãos, jamais nos esquecer do que ele diz em 1 João capítulo 4, versículo 10. Ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não porque nós amamos a Deus. Ele diz: mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pelo sacrifício de Cristo, meus amados, somos justificados, temos o perdão, nossa culpa é removida através do sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, observamos no versículo 2, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. É porque o Evangelho, a salvação anunciada, é comparada a uma festa de casamento. E em segundo lugar, essa festa, meus amados, tem os convites do Evangelho também são amplos, plenos, generosos e ilimitados. Veja o versículo, Mateus 22, versículo 3, parte A. Diz assim: então enviou seus servos a clamar os convidados para as bodas. O Senhor continua enviando seus servos a chamar os convidados para a festa de casamento, para as bodas. A igreja representa a noiva de Cristo. A igreja representa este casamento. E Ele nos chama para essa festa, amém, irmãos? Ele nos chama, Ele nos convida. Versículo 4, veja que ele diz: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. O convite do Evangelho é amplo, pleno, é generoso e é ilimitado. Nesta parábola, o Senhor Jesus nos conta que os servos disseram aos convidados: tudo está pronto, vinde para as bodas, vinde para a festa, tudo está pronto. Da parte de Deus, meus amados, não há nada faltando para a salvação da alma dos perdidos. Da parte de Deus, não há nada faltando. Por isso que Deus não será culpado pela condenação de alguém, porque da parte de Deus não há nada faltando, tudo está pronto. Ninguém jamais poderá dizer no fim que foi por culpa de Deus que não se salvou. O Pai está pronto para amar e lhe acolher. O Filho, que é Jesus, está pronto para perdoar e limpar de toda a culpa. O Espírito Santo está pronto para lhe santificar e lhe renovar. Os anjos no céu estão prontos para se regozijarem quando o pecador se arrepende. A graça está pronta para lhe alcançar. A Bíblia está pronta para lhe instruir. O céu está pronto para ser o seu lar eterno. Só uma coisa é necessária: que o próprio pecador se arrependa dos seus pecados e entregue a vida ao Senhor Jesus. Tudo está pronto, meus amados. Não falta nada da parte de Deus. Que isso também jamais seja esquecido, meus amados, que não fiquemos debatendo e perdendo-nos com coisas insignificantes acerca também desse assunto tão simples. Deus sempre será achado inocente do sangue de todas as almas perdidas.
Deus sempre se achará inocente. O Evangelho sempre fala dos pecadores como seres responsáveis e que terão de prestar contas com Deus. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de toda a humanidade. Ninguém está excluído desse convite universal. Embora esse convite seja eficaz somente para os que creem, ele é suficiente para toda a humanidade, porque ele é anunciado a todos, mas é eficaz somente para os que creem. Embora poucos são os que entram pela porta estreita, todos são igualmente convidados a entrar por ela. Então a gente percebe aqui, meus amados, que a mensagem do Evangelho, o convite do Evangelho é amplo, é para todos. O Senhor disse que a gente deveria ir e anunciar a todas as nações, a todas as criaturas. É sem distinção. O Evangelho é para o pobre, é para o rico, é para a prostituta. O Evangelho é para todos. É para o político. O Evangelho é para o rico, é para o pobre, é para o branco, é para o preto, é para todos, sem nenhuma distinção. Não tem diferença aqui de raça, de cor, não tem. E o texto diz que Jesus sempre esteve enviando seus servos para anunciar esse Evangelho da graça. E a gente aprende, meus amados, em segundo lugar, que o convite do Evangelho é amplo, é pleno, generoso e é ilimitado. E tudo está pronto. Não há nada faltando em Deus. E Ele não será culpado dos que forem condenados. Terceira lição que aprendemos nessa noite, notemos que a salvação oferecida pelo Evangelho é rejeitada por muitos daquele a quem ela é oferecida. A gente viu isso na primeira parábola, a gente viu na segunda parábola, sempre as pessoas rejeitando o Evangelho, sempre as pessoas dizendo não. E infelizmente muitos dizem não e não se arrependem depois, porque se dissesse não e se arrependesse depois, seriam salvos. Mas muitos dizem não e até hoje é assim. Hoje chamei uma pessoa para vir para o culto, essa pessoa está muito próxima de nós. Essa pessoa está desde ontem com nós. Mas quando eu chamei para ir para o culto, se pudesse, a carreira era grande. E nem respondeu. Muitos até hoje estão rejeitando o Evangelho de Cristo. E o versículo 3, parte B, diz assim, Mateus 22, versículo 3, parte B, diz assim, vamos ler do início do 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e o que é que diz o texto? Mas estes não quiseram vir. Versículo 5, eles porém não se importaram e se foram. Eles não se importaram com o convite. E se foram o quê? Para outras atividades. Porque outras atividades são mais importantes para eles. Então ele diz aqui o texto, eles porém não se importaram e se foram. Então, meus amados, a terceira lição é que notamos que a salvação oferecida pelo Evangelho é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. Versículo 5 diz, eles porém não se importaram e se foram da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Atos vai dizer que não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus também disse, aquele que me confessar, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Muitas vezes, meus amados, precisamos sim trabalhar, precisamos sim fazer algumas agendas, preencher algumas agendas, mas o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Eles pecaram, meus irmãos, eles negaram o Evangelho, porque colocaram o campo, o trabalho, as atividades
acima do seu compromisso com Deus. Aqui não está dizendo que é pecado ir trabalhar. Aqui não está, a Bíblia diz que pecado é o preguiçoso. É o contrário, o pecado é o preguiçoso. Então o pecado não é trabalhar. O trabalho também não é fruto do pecado, o trabalho é uma bênção. Agora a gente às vezes sofre nas mãos de pessoas ímpias, e aí é a consequência do pecado. Mas o trabalho é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E o Senhor reprova o preguiçoso e não aquele que vai trabalhar. Então aqui não está dizendo que pecaram porque foram trabalhar, porque foram para o campo. Isso não é pecado, mas pecaram porque nisso rejeitaram o convite da graça. Disseram não ao Evangelho. Disseram não a servir ao Senhor. Não porque eu tenho outro compromisso. Não porque eu sou muito ocupado. Tem pessoas que não entregam a vida a Jesus porque dizem que estudam demais, são muito ocupados. Tem pessoas que dizem que não entregam a vida a Jesus porque eu já fui batizada, eu não posso entregar minha vida a Jesus. Não, porque eu como uma hóstia e eu não posso entregar a vida a Jesus. Sabe? E as pessoas colocam todas essas coisas como se essas coisas fossem maiores do que entregar a sua vida a Jesus. Então é nesse sentido. Há milhares de ouvintes do Evangelho que em nada se beneficiam do Evangelho. Há milhares. Meus irmãos, há milhares de pessoas que ouvem a pregação do domingo após domingo, ano após ano, mas não creem para a salvação de sua alma. Podemos até ter pessoas que vêm todo domingo para a igreja, mas você pergunta, quer entregar a vida a Jesus? Eles não querem. Não, eu estou ouvindo, deixa eu ouvir mais um pouco. A gente escuta muito isso quando vamos evangelizar. Quando é culto no agudo, na quarta-feira, aí tem gente que diz, não, deixa para a próxima quarta. E sempre fazemos assim. Muitos fazemos assim. Muitos fazem assim. Ouve a pregação domingo após domingo, ano após ano, mas não creem para a salvação de sua alma. Eles não sentem qualquer necessidade especial do Evangelho. Não veem qualquer beleza especial no Evangelho. Talvez esses que ouvem não se coloquem como oposição ao Evangelho, mas não recebem o Evangelho no coração. Há outras coisas de que eles gostam muito mais, como diz o texto, um para o seu campo. Eles não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, porque há coisas mais importantes para eles. Seu dinheiro, suas terras, seus negócios, seus prazeres, são todos assuntos muito mais interessantes para eles do que a salvação da alma. Esse é um estado mental deplorável, porém, meus amados, horrivelmente comum. Que nós também, meus irmãos, que já entregamos a vida ao Senhor, examinemos também o nosso coração e tomemos também o cuidado de que esse não seja também o nosso pecado. O pecado, meus irmãos, que está à vista, é evidente, conhecido, pode matar os seus milhares. Mas J.C. diz que a indiferença, a negligência ao Evangelho mata os seus 10 milhares. Multidões, meus amados, se verão no inferno, não tanto porque desobedeceram abertamente os 10 mandamentos, mas porque fizeram pouco caso da verdade, do Evangelho. Cristo, meus amados, morreu por eles na cruz, mas estes o negligenciaram. Para estes, Cristo morreu em vão. Em quarto e último lugar, observe que todos quanto professam falsamente a religião cristã serão detectados, serão desmascarados e condenados eternamente no último dia. E aqui se encaixa no que eu falei aqui domingo passado, na questão da aparência, na questão de ter apenas folhas e não fruto, não viver o verdadeiro Evangelho, não ser um crente verdadeiro, um crente genuíno.
O Senhor Jesus nos conta que quando finalmente chegaram os convidados para as bodas, o rei entrou para ver o que estavam às mesas. Leia comigo, capítulo 22. Capítulo 22. O versículo 6 conclui o que fizeram. Diz: e outros, agarrando os servos, o mataram, o maltrataram e mataram. Fizeram a mesma coisa. O versículo 7 diz que o rei ficou irado e, enviado as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. A gente vê aqui o juízo de Deus. Versículo 8: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Veja, quem negou, quem negligenciou. A palavra do Senhor diz aqui que eles não eram dignos. Versículo 9: e depois, e aí a gente vê mais uma vez o amor tremendo do Senhor, mais uma vez enviando, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia, repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, e aí vem a nossa quarta e última lição, versículo 11: o rei entra e vai fazer a sua investigação, assim como Jesus fez com as folhagens na figueira estéril. E saindo, versículo 11: entrando, porém, o rei para ver os que entraram estavam à mesa, ele entra para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. O que emudeceu? Ele ficou sem palavras. Ele não tem explicação. No dia do juízo não haverá explicação. O Senhor não aceitará. Ah, foi por causa disso. Ah, foi por causa daquilo. Ah, eu deixei de servir ao Senhor por causa de fulano. Ah, eu deixei de servir ao Senhor porque eu tinha que trabalhar. Não haverá desculpas. Então ele emudece. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. A gente vê o juízo aqui de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o Senhor Jesus nos conta que quando finalmente chegaram os convidados para as bodas, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, e notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O rei perguntou ao homem como este havia entrado. Vestido impropriamente, mas não obteve qualquer resposta. Por isso que a gente vê a palavra emudece. Ordenou então o rei a seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Sempre haverá alguns falsos membros na igreja de Cristo, enquanto o mundo existir. Enquanto o mundo existir, sempre haverá alguns falsos membros dentro da igreja de Cristo. E nesta parábola, diz um autor que nessa parábola ele diz o seguinte: um único expulso, aqui a gente vê um único expulso, representa todos os demais que serão expulsos. É impossível, meus irmãos, lermos os corações dos homens. É impossível. É impossível ler seu coração e você ler o meu. Enganadores e hipócritas nunca serão totalmente excluídos do meio dos verdadeiros cristãos. Por isso que dentro da igreja de Cristo pode ter crentes verdadeiros e crentes falsos. E será impossível eu ou você fazer essa leitura. Desde que uma pessoa professa obediência ao Evangelho e viva uma vida externamente correta, a gente muitas vezes não ousamos afirmar categoricamente que tal pessoa não esteja justificada por Cristo. A gente não arrisca dizer que tal pessoa não esteja justificada porque não lemos o coração.
Mas, meus irmãos, não haverá qualquer dúvida no dia do juízo. Para o Senhor que vai julgar, para o Senhor que vai olhar, não haverá engano, Ele não se atrapalhará. Ele saberá quem o adorou em espírito e verdade, quem não o adorou. O olho infalível de Deus irá discernir quem é do seu povo e quem não é. E coisa alguma, senão a fé verdadeira, será capaz de sobreviver ao fogo do julgamento. Só irá sobreviver ao fogo do julgamento, a esse julgamento, aqueles que tiverem a fé verdadeira no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo e qualquer cristianismo, meus irmãos, que não é verdadeiro, será pesado na balança e achado em falta. Ninguém, senão os verdadeiros crentes, participará da ceia das bodas do Cordeiro. Ao hipócrita de nada valerá ter falado muito sobre religião e ter tido a reputação de ser um cristão elevado entre os homens. O seu triunfo não perdurará. Ele será despido de todas as suas penas emprestadas e ficará nu e trêmulo perante o tribunal de Deus. Ficará mudo, condenado por si mesmo, porque Deus não é culpado, sem esperança e sem salvação. Ele será lançado nas trevas exteriores, em opróbrio, colhendo assim aquilo que semeou em sua vida. O Senhor Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Quero concluir dizendo aos irmãos que nós aprendamos sabedoria através dos quadros destas parábolas e sejamos diligentes, meus irmãos, em procurar confirmar nossa vocação e eleição. Precisamos nos examinar. Eu verdadeiramente estou servindo ao Senhor como devo servir? Eu verdadeiramente entreguei minha vida ao Senhor? Eu verdadeiramente estou colocando Ele em primeiro lugar? Eu estou salvo? A nós também é dito, tudo está pronto, vinde para as bodas. Tenhamos cuidado de não recusar ao que fala. É o Senhor que fala. Não durmamos, como diz 1 Tessalonicenses, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O tempo, meus amados, é urgente. O rei em breve entrará para ver os convidados. Já recebemos ou não a veste nupcial? Será que já nos revestimos de Cristo? Essa é a grande indagação levantada por esta parábola nesta noite. Que jamais descansemos enquanto não pudermos dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Que estas palavras soem diariamente em nossos ouvidos e nos sondem, meus irmãos, o coração. Porque a palavra do Senhor diz no último versículo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero ler com você 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Somos santificados pelo Espírito Santo. Ele diz em santificação do Espírito.
Para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, meus amados, incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde